Todos enfrentamos dias de angústias, dias de desespero, de dor, pranto, choro, dias onde tudo desmorona de uma vez. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre os dias de angústia e aonde nós podemos buscar ânimos, onde nós podemos buscar refrigério nesses dias. Eu gosto muito da história de Davi, quando Davi ele está fugindo de Saul, né? Saul ele é ungido rei, aí ele desobedece a Deus, Deus rejeita Saul, fala para Samuel ungir Davi, só que Saul não aceita muito bem isso, e aí chega um momento que um certo povo reconhece Davi como rei, e aí Saul ele fica com inveja, né? Ele fica querendo que Davi se calasse, ele queria calar Davi porque via que Davi estava tomando o lugar dele. Então Saul começa a perseguir Davi. E aí Davi chega uma hora que ele foge, né? Vai morar em outra terra, terra que não era dele, vai morar nas terras de filisteus e ele foge para lá. E ele enquanto morava ali, né? Davi não foi sozinho, foi ele e seus seguidores levaram a sua família. Ele ganha uma cidade do rei Aques chamada Ziclag. E Davi, ele fica morando ali por um tempo, né, longe de casa, mas com o povo que havia reconhecido ele como rei, havia reconhecido o reinado de Davi, havia reconhecido o que Deus tinha escolhido, né, o que Samuel tinha ungido. Só que esse território que ele ganha do rei Aques. Mas ali haviam outros exércitos, havia outras pessoas que não gostavam de Davi. Então, os chefes, os governantes acima, eles não eram muito com a cara de Davi, eles não gostavam muito de Davi, porque Davi era hebreu. Só que chega um momento que o rei Aques, né, que foi quem deu a terra para Davi, ele vai para uma guerra para se juntar, né, aos outros exércitos do povo dele, e Davi vai junto. Davi deixa a cidade que ele ganhou, né, com seus homens, e aí ele vai junto. Só que nisso que ele vai junto, ele tá indo só com seu exército. As mulheres e crianças ficam na cidade que ele ganhou. Aí Davi, enquanto tá lá, os governantes, né, eles perguntam pro rei Aques, o que esse hebreu tá fazendo aqui? Nós não gostamos dele. E aí gera uma tremenda confusão, que o rei Aques é obrigado a falar, olha, eu confio em você, mas os governantes não gostam de você. Então faz o seguinte, dorme aí, de madrugada você pega o seu povo e aí você volta para a cidade, você volta para Ziclag. Só que quando Davi volta, mal ele sabia a angústia que viria. 1 Samuel 30 diz assim: Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinham sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aqui a gente encontra que Davi, quando ele volta e ele vê aquela cidade que ele estava morando, primeiro que ele já estava longe de casa, ele estava numa cidade que não era o povo dele, uma cidade que ele ganhou, mas ele não estava de fato em casa. E Davi já estava num território estranho. E quando ele volta, ele vê o pouco ali, né, que ele tinha conquistado até aquele momento, tudo queimado. Tudo queimado. Mas esse não foi o maior problema. O maior problema é que, além de terem queimado tudo, levaram como prisioneiros as filhas, os filhos e as mulheres de todos aqueles que foram com Davi. Então, Davi ele se encontra ali numa situação de angústia, onde a Bíblia relata que aquele povo chorou com eles, né? Todos choraram até não terem mais força para chorar. Né? Eles secaram todas as lágrimas, porque eles estavam muito preocupados. Imagina, você sai,
né? Você que é pai ou você que é mãe, quando você volta, o seu marido, a sua esposa e seu filho não estão mais ali. E detalhe, a sua casa está queimada. Então, assim, Davi, ele ficou tão angustiado e o povo também ficou tão angustiado que quiseram até apedrejar Davi. E isso causou em Davi uma enorme angústia. Mas é aí que está o ponto. Mesmo diante de toda essa angústia, mesmo diante de todas essas dificuldades, Davi, ele encontra ânimo no Senhor, ele se reanimou no Senhor. E daí Davi, mesmo sem as suas mulheres, mesmo com o seu povo querendo apedrejá-lo, mesmo com o seu povo sofrendo, padecendo, porque estavam sem seus filhos, sem suas filhas, sem suas esposas, Davi, ele vai falar com Deus. Ele fala com o Senhor, ele ora ao Senhor, ele não se deixa ser dominado por aquela angústia. Ele simplesmente não cai no chão e fala: Senhor, me mata, Pai, porque eu não vou aguentar tudo isso. Essa luta é muito grande. Olha isso aqui, tá tudo queimado. Minhas mulheres foram levadas, o meu povo tá sofrendo, os filhos, as crianças, todo mundo foi levado. É muito para mim. Não, Davi, ele encontra ânimo em Deus, ele se reanima em Deus e ele ora a Deus. E Deus responde Davi. Deus, ele entrega os amalequitas na mão de Davi. Olha o resultado de quando nós buscamos ânimo no Senhor, como nós não deixamos que a angústia tome conta, quando nós não deixamos que aquilo que está na nossa frente, por mais ruim, por mais desastroso e por mais impossível que pareça ser, quando a gente não deixa essas situações tomar conta do nosso coração e a gente coloca no Senhor a confiança, nós encontramos ânimo nele, pela nossa fé, nós agimos. Olha o resultado disso na vida de Davi. 1 Samuel 30:17. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim, Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que eles haviam tomado, Davi trouxe de volta. Davi, ele trouxe tudo de volta, não faltou nada, ninguém, nenhuma mulher, nenhum filho, nem os despojos, né, que seria ali as reservas daquele povo, não faltou nada. Davi, por encontrar ânimo no Senhor, por não ser dominado pela angústia, pela notícia ruim, pela situação ruim que estava na frente, Davi vence mais uma vez esse gigante. É por isso e por outros motivos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia que ele não era refém de circunstância negativa, ele não era refém de notícia ruim, ele não era refém daquilo que estava na frente dele, ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia que Deus era capaz, que Deus é capaz e que Deus podia e pode fazer muito mais, tanto que Davi, ele encontra no Senhor um descanso. No meio daquele caos, tudo queimado, as crianças já não estavam lá, só os homens do exército querendo matar Davi porque tinham levado os filhos deles, né? E aquele povo tinha largado Saul para viver com Davi, eles confiaram em Davi. E aí eu imagino que eles pensam: nossa, a gente largou a nossa casa para seguir você e agora nós não temos mais família, não temos mais filhos, foi tudo levado e todo mundo querendo apedrejar Davi. E Davi pega e ele encontra ânimo no Senhor, ele encontra descanso em Deus e Deus entrega os amalequitas e Davi, ele prospera, ele traz de volta tudo que foi levado. Mesmo diante da notícia ruim, Davi, ele prosperou, porque ele confiou, o seu coração estava em Deus, naquele que fez, naquele que podia fazer, e Davi creu que Deus era justo, fiel nas suas promessas, pois Deus já havia prometido a Davi que ele seria de fato um rei. Então Davi, ele não se acovarda, ele já corre para quem pode resolver, ele não se esconde no meio dos problemas, ele não dá desculpa, ele já vai em cima, ele pega, ora a Deus e fala: Senhor, eu não posso resolver isso sozinho, eu devo ir, né? Quando a gente destrincha um texto, ele pergunta: Senhor, eu devo seguir aquele bando? Se eu seguir, eu vou alcançar? E Deus fala: você vai alcançar e você vai trazer tudo de volta. E Deus cumpre com o que fala. Davi consegue trazer
tudo de volta em nome de Jesus. Então que eu e você não venhamos ser dominados pela angústia, pelo sentimento de medo, por a notícia ruim que está na nossa frente, mas que nosso coração seja igual Davi fez, né? Confiando no Senhor. Na hora que a angústia vir, encontre ânimo no Senhor, pois é Ele que pode resolver o impossível e é Ele que está conosco e Ele não nos deixa sozinho. E as nossas guerras é Ele quem luta ao nosso lado. Deus te abençoe.